Você diz cultura ou educação? O poder da Porque a educação está no meio. o poder da cultura e da educação nas transformações sociais. Definitivamente sim. Definitivamente sim. Eu acho que quanto mais com senso de coletividade, com senso de amplitude de mundo, mais a fim de mudar as coisas você quer, né? Mais ligado no que fazem contigo, você é. Então, o rock, agora vamos falar de música, né? Vamos Sim. falar um pouquinho de música. O rock, ele tinha, né, até, sei lá, um tempo atrás, assim, ele tinha um papel de servir como um gênero musical de crítica, né? Crítica social. Hoje em dia isso, enfim, ainda existe, é claro, assim, underground, etc, mas, enfim, o que está no mainstream não é uma parada que tem nenhuma crítica possível. O que você pode falar sobre isso? Eu não sei, cara. Eu acho que o rock ele tem raízes negras, mas tem raízes conservadoras também. Né? Se você for olhar ali, o rock no mundo, em qualquer lugar, sempre teve esses dois lados. Europeu, claro. Sempre teve esses dois lados. Um lado extremamente libertário e um lado extremamente conservador. O rock é uma ferramenta, definitivamente, mesmo. E essa coisa do mainstream não ser crítico, eu acho que é bastante conveniente, assim. Tudo bem que o mainstream lá no passado era um mainstream super crítico, mas existia uma ditadura e tal. Hoje, supostamente, a gente não tem uma ditadura estabelecida ou nenhuma repressão. Acho que não tem muita necessidade. Parece não existir necessidade de haver um senso crítico, das coisas serem mais relaxas. Eu não tenho nada contra bandas que sejam mais relaxas, nada contra bandas que tenham mais humor e que falem mais de outras coisas. Mas tem que existir a parte crítica também e ela tem que ter peso. Ela tem que ter representatividade, entendeu? E eu acho que a parte mais crítica e de botar o dedo na ferida mesmo fica relegado a uma ala que não tem tanta voz. Mas aí a gente vai entrar em outros assuntos, que não só é o rock, não só a música. Aproveitar esse gancho aí, cara, falando de música, de rock e tal. Existe uma cultura, né, dentro da música, existe uma cultura muito machista em alguns gêneros musicais, como no hip hop americano, e etc e tal. Às vezes até o brasileiro. O que você acha sobre isso? Não, no brasileiro também, é claro, mas assim, dando um exemplo e tal, o que você acha da cultura machista dentro da música? Assim? É uma merda, né, cara? Só que eu também não sou um cara que pode ficar falando muito, porque eu sou um garoto sul-americano que nasceu na classe média e que, se eu for olhar pro meu passado lá quando eu era mais novo, eu não sou o cara mais legal do mundo, saca? Não mesmo, eu fui criado para ser um homenzinho sul-americano, então eu fui aprendendo com o tempo, sabe? Aprendi cedo porque o hardcore me ensinou muito cedo, né? A ter respeito pelo gênero feminino e esse papo todo. Mas é um longo caminho aí, viu? A gente tá muito atrasado nisso e, as mulheres vão ter que botar a cara. Vão ter que botar a cara e se exporem, sabe? E não só como campanhazinha viral, no seu dia a dia, no seu cotidiano, se impor. Na legislação, se impor. Acidentes acontecerão, coisas acontecerão, mas... Hoje mesmo, acho que vamos relatar que aconteceu aqui um caso de abuso. De agressão. Agressão a mulher, enfim. É foda, né, cara? Não é legal. Vou fazer mais uma pergunta. Mas eu definitivamente acho que a política vai ficar muito mais na mão das mulheres daqui pra frente. Acho que elas têm mais senso de responsabilidade. O homem dos últimos 500 anos já tá meio de saco cheio, não sei. Eu tenho muita esperança que as mulheres possam fazer alguma diferença na política mundial. Até porque as mulheres são, sei lá, a maior parte da população. Então, com certeza, algum dia o poder vai chegar na mão delas. Sim, por serem maioria. Cara, atualmente, né, desde, pelo menos, sei lá, vamos falar daquele chamado termo, as jornadas de junho, os protestos do ano passado, 2013. Enfim, até hoje tal, existe um movimento social gigantesco, assim, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, Minas Gerais, Nordeste, no Brasil inteiro, cara. Eu queria saber, assim, na tua opinião, cara, quase não existem artistas, né? Pessoas da classe artística, assim, nem da dramaturgia,
nem do cinema, nem da música, pelo menos os que estão na grande mídia, os que têm exposição na grande mídia. E um deles, assim, se posiciona. Ah, o Lobão se posiciona, o Roger se posiciona, o maestro, esqueci o nome do maestro agora, do jeito deles, da forma deles. Mas eu acho que é o seguinte, cara, eu acho que, fazendo uma ironia, eu acho que tá todo mundo todo confortável, né? Tá sendo muito confortável viver esse governo que não fez metade do que deveria ter feito, sabe? Tudo bem, eles fizeram muitas coisas. Eu, particularmente, sou um cara que admiro a Dilma como pessoa, pela história dela e tudo mais, mas ela não é o melhor presidente que a gente tem e é um governo que não é, né? Enfim. Mas eu acho que existe um medo também da classe artística de ser mal entendida como sendo de direita. Não que eu acho legal os comentários do Lobão, o comentário de alguns outros artistas que se posicionaram à direita, sabe? Mas existe um medo de se posicionar e parecer de direita, entendeu? Fazer uma crítica a um governo que supostamente é um governo de esquerda, eu acho que é um governo de centro, sim, sabe? No bojo é um governo central, de centro. No passado talvez tenha sido de esquerda, foi de esquerda. Os primeiros anos do Lula foram... Eu acho que se não tivesse eleito... Não no mandato talvez, não, mas no começo da militância petista e tal, poderia ter sido isso na militância, antes de assumir um governo. Cara, eu tenho um amigo meu que fala, a militância é uma coisa, governar é outra, né? Enfim, chega no poder, não tem como. É um jogo, né? Eu preferi que esse jogo fosse deletado, assim. Eu acho que a gente mesmo fazer muito mais... Dar um game over e recomeçar. Exatamente, resetar a parada brutalmente e veementemente, assim, com consequências drásticas, de verdade. Não estou falando no sentido violento da palavra, mas consequências drásticas de uma reforma. Mas não essa reforma que a Dilma se propõe, uma reforma mais a fundo. Enfim. Deixa eu te perguntar também, cara. Agora eu quero saber em relação à história do Brasil, cara. Você viveu esses últimos 20 anos, acredito eu que intensamente, a sua banda é uma das, não querendo, falar bem e tal, que eu odeio elogiar, fazer elogios. O Dead Fish é um dos maiores expoentes do hardcore brasileiro. Então acho que você pode falar sobre isso, cara. Qual é a sua avaliação, cara, nesses últimos 20 anos na música brasileira, cara? Mudou alguma coisa desde a época do latino, sabe, começo da década de 90? Mudou. Eu acho que a gente tem hoje uma cena, um cenário ou uma perspectiva. As pessoas odeiam falar de cena porque acham que a cena morreu. Mas a gente tem uma perspectiva muito melhor, assim, para todo mundo, não só para poucos. Só que as pessoas não conseguem ver isso. Elas acham que estamos num cenário pouco criativo. Por quê? As pessoas que são criativas não tocam na rádio. Porque as pessoas que são criativas não estão expostas para a massa. Porque as pessoas que estão fazendo alguma diferença, elas estão nos seus guetos e às vezes até muito confortavelmente. Outra coisa que os cenários musicais precisam aprender é que eles podem ter seu espaço, o espaço pode ser maior. Eles não precisam se esconder embaixo de um tapete. E aí eu vou te fazer agora eles mais uma pergunta. Eles têm que estar expostos e ele tem que expor as ideias para eles, para as pessoas que nem sempre estão entendidas. Agora, cara, eu vou puxar um gancho. Enfim, surgiu um meio de distribuição de cultura nesses últimos 20 anos que é maravilhoso, que é a internet, né? Você acredita que a internet tem o poder de democratizar a cultura, cara? Tem, mas tem o poder de aguar ela também. Segmentar ela num nível de que ela não vai colar mais como massa. Vai se tornar um negócio tão na superfície e tão 2 minutos que eu acho que a tua geração, você tem quantos anos? Vai saber muito do que está aqui. Mas se ela mergulhar 2 metros, ela não vai saber tudo do que está a 2 metros abaixo. É uma faca de 2 gumes a internet. Ela vai te expor a tudo, você vai achar tudo, mas você vai saber muito pouco de tudo. Essa é a grande questão da internet hoje. A expressão, né? A expressão ela só tem 160 caracteres hoje em dia, a opinião, né? Tudo bem, existe haikai no mundo, né? Mas nem só de haikai se vive, né? Valeu, cara. Olha só. Rodrigo aí, vocalista do Dead Fish. Valeu. Melhor show aí, gente.